Chegamos na lição de número 11 deste terceiro trimestre da CPAD em 2024, aqui da classe dos jovens, texto escrito e comentado pelo pastor Valmir Nascimento. Lição 11 procura trabalhar sobre o seguinte argumento: revelações sobre o tempo do fim. Essa lição vai cair no dia 15 de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E é claro que você precisa aproveitar essa data e comemorar de uma forma muito relevante também com seus alunos. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Daniel, capítulo 8, versículo 15. Faça essa leitura também e apresente o resumo da lição em sala de aula. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no seguinte endereço: Daniel, capítulo 8, versículos 1 ao 6. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na IBD da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal e envia essa aula para alguém. E não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, tanto pelo YouTube como também pelo Spotify, onde você encontra o nosso material sempre a partir das 18 horas. Que Deus fale com você em nome de Jesus. A lição de hoje procura abordar, como proposta do pastor Valmir Nascimento, o capítulo 8 do livro do profeta Daniel, quando Daniel tem uma visão extraordinária que revela também alguns fatos históricos. Nessa visão, nós vamos encontrar a revelação da chegada do anticristo, mas ao mesmo tempo também vamos estudar a respeito da revelação de Eutico Epifânio, que é citado também nessa profecia e se cumpre no período grego. É importante você observar que essa visão demonstra, então, a perspectiva teológica sobre a própria questão do bode, que é interpretado junto com o carneiro nessa posição histórica do próprio contexto escatológico que vamos abordar junto com vocês. Por isso, vamos abordar junto com vocês a estrutura da visão. Em primeiro lugar, você vê Daniel tendo a visão do carneiro e o bode. É importante você observar isso aqui. Então, pegue um caderno e a caneta para poder anotar. O carneiro ele vai trazer o significado sendo representado aqui pelo Império Medo-Persa. E esses dois chifres sendo apresentados aqui no próprio texto e um com a ponta maior, simboliza essa força desigual entre esses dois povos, entre esse Império Medo-Persa, sendo citado no próprio texto, derrotado também pelo bode. Nesse sentido bíblico, você então está olhando para trás e tentando entender o que está acontecendo nessa visão, que era uma visão futura para Daniel e hoje para nós é uma visão passada, que descreve exatamente a ascensão do Império Grego e a derrota do Império Medo-Persa. E quando você olha para a figura do bode sendo citado então nessa visão, o bode representa o Império Grego, que com um chifre só, um chifre grande e poderoso, tem então uma grande força para poder derrotar o Império Medo-Persa. Esse chifre, que depois você vai perceber na própria visão desse bode, que representa Alexandre o Grande, e depois nós vamos encontrar a divisão do Império após a sua morte em 4 grandes governos. Então, dentro desse contexto, Daniel ainda está olhando para frente na divisão histórica dos impérios que surgiriam pós o Império Babilônico. No Antigo Testamento também é importante você observar que dentro dessa visão, Daniel também tem uma visão a respeito da chegada de Antíoco Epifânio, conforme alguns historiadores que defendem essa perspectiva de descrever que essa profecia também se cumpre na sua ação na história no período interbíblico. Eutico Epifânio, ele surge exatamente através da divisão do Império Grego, que se divide em 4 grandes reinos. Ele é descrito como uma figura de grande profanação na história. Não é um fato bíblico, mas é um fato extra-bíblico. Que com suas ações, ele entra então no Templo de Salomão e ele traz essa representação naquele período de um culto pagão a deuses gregos. E no Templo de Salomão, então, ele sacrifica um animal, um porco, no altar do templo, e isso gera uma grande revolta. E a partir dali vai surgir exatamente a revolta dos Macabeus, que a própria Bíblia Católica traz esse registro nesse livro apócrifo que
é relacionado como um texto histórico para esse sentido que estamos observando junto com vocês. É claro também que essa visão que Daniel está tendo simboliza também a chegada do anticristo já em nossos dias. Em tempos passados, algumas pessoas fazem essa leitura a respeito da pessoa de Antíoco Epifânio. Mas se nós pegarmos a leitura de hoje, olhando para a chegada do anticristo, você tem alguns fundamentos bíblicos. O primeiro fundamento bíblico que eu quero descrever para você está em Daniel, capítulo 8, versículos 3 ao 14, onde você vai ver a descrição desse bode que representa o Império Grego, mas também hoje representa a chegada do anticristo. Então, isso é uma releitura desse próprio texto. Segundo, você vai perceber também Daniel, capítulo 8, versículos 23 e 25, que faz a referência das ações do anticristo, que também pode se encaixar com as ações de Antíoco Epifânio no período interbíblico. E terceiro, você vai perceber também o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que se refere exatamente à própria ação do anticristo, relacionando então com esse texto que estamos abordando com você. Então você pode interpretar de duas maneiras. A primeira maneira é entender a ação de Antíoco Epifânio lá atrás e entender a ação futura da chegada do anticristo em nossos dias pós a volta de Jesus. E é claro que eu espero estar ajudando você, tá? Temos alguns princípios bíblicos, então anota esses princípios para você dinamizar a tua aula. O primeiro princípio é reconhecer que Deus continua no controle da história, semelhante à aula passada. Ele continua no controle da história, demonstrando os seus propósitos, os seus projetos e a sua ação gloriosa no meio das nações. O Senhor é o Rei das nações. Esse princípio precisa ser demonstrado por você em sala de aula. Segundo, você também pode anotar aí que esse texto também representa e traz o princípio de nos prepararmos para o tempo do fim. Ele faz uma leitura nos dias gregos e traz uma ideia da chegada de Antíoco Epifânio e a sua ação profana no Templo de Salomão, mas ele também aponta para a chegada do anticristo pós-arrebatamento da igreja. Então, essa passagem bíblica nos prepara exatamente para a chegada dele. E como Igreja de Cristo, nós sabemos que não passaremos pelo período da tribulação, mas os sinais apontam para a sua chegada. Lembra também que essa passagem, esse capítulo 8, nos ajuda agora a manter a nossa fé na esperança que está em Cristo. Nós cremos que o Senhor retornará para arrebatar a sua igreja, e a igreja não passará pelo período da tribulação e nem conhecerá o anticristo. Mas no sentido bíblico, escatológico, você tem essa visão que estou explicando para você. Porém, quando você olha para o sentido bíblico histórico, isso vai se encaixar também com a própria ação de Antíoco Epifânio lá atrás no Império Grego, que persegue especialmente o povo judeu, que desencadeia então a própria revolta dos Macabeus. Essa revolta que é exatamente um processo histórico que acontece no período interbíblico pelo fato desse homem terrível querer profanar o Templo de Salomão. Por isso já deu para perceber que na aula de hoje nós temos muitas lições, muitos princípios, muitos argumentos para poder trabalhar juntos. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, fazer a pesquisa, eu tenho tudo isso organizado para você no Facilita EBD, onde você encontra o esboço da minha aula. Você vai encontrar os slides também. Está disponível em uma assinatura trimestral. É disponível exclusivamente para quem é assinante, tá bom? Onde você vai encontrar o esboço da aula, os slides para dinamizar as suas lições, deixar as suas aulas assim maravilhosas. Olha, você pode conhecer o nosso trabalho através também do facilitaebd.com.br e eu espero muito que Deus abençoe você. Conheça a nossa proposta. O primeiro ponto, então, da lição de hoje vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a visão de um carneiro e de um bode, conforme o pastor Valmir Nascimento descreve na lição. Por isso, no primeiro ponto da lição, como dica para você, leia uma passagem bíblica para poder dinamizar a tua ministração. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que fala sobre o homem da iniquidade. Essa passagem se refere ao anticristo, tá? Ao anticristo. Observe também o primeiro subtópico que aborda sobre as características da visão. Neste primeiro subtópico, como proposta do pastor Valmir Nascimento, nós vamos analisar como objetivo
as características da visão. Então é importante você pega a Bíblia aí e observe o capítulo 8, onde você vai perceber que Daniel tem uma visão dada por Deus. Então agora, nesse capítulo 8, você vai observar o contexto dessa visão. Entendendo essa visão que Daniel tem, que revela a chegada do Império Grego, o fim do Império Persa, Medo-Persa, e agora a chegada do Império Grego nesse contexto histórico que ele está inserido. E por isso, quando você vai para o contexto histórico, Daniel tem essa visão exatamente no ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 a.C. No período do reinado de Belsazar, Daniel então tem essa visão. O local que ele vai ter essa visão é em Suzã, na província de Elão, cerca de 300 quilômetros ao leste da Babilônia. Nessa fortaleza estratégica, Deus então dá essa visão para o próprio profeta Daniel. Qual a descrição da visão para você observar? Você vai perceber que na visão profética, Daniel ele estava vendo com os seus próprios olhos físicos, usando algo interessante no seu coração, o entendimento da palavra de Deus para compreender aquilo que Deus estava lhe mostrando. A cena que Daniel vê um carneiro com 2 pontas e um bode com apenas um chifre. E esse bode então vence o carneiro com uma rapidez extrema. Essa é a visão que Daniel tem. Aqui nós encontramos símbolos. O símbolo então do Império Medo-Persa no carneiro e o símbolo do Império Grego no bode, que surge em uma rapidez, trazendo então a visão e o significado da chegada de Alexandre o Grande. Vamos interpretar a visão com você. Daniel então tem uma visão extraordinária. Primeiro, você vai observar o carneiro e o bode. O carneiro simboliza o Império Medo-Persa. Suas 2 pontas então fala exatamente do Medo e Persa, ou seja, os impérios Medo-Persas que entram então em uma aliança. Nesse contexto histórico, você vai perceber que esse carneiro, ele traz essa crescente força no seu império, essa crescente força e expansão então dos seus territórios. Por isso você vê isso sendo demonstrado na visão de Daniel. Já o bode, para você poder explicar que tem apenas um chifre, ele representa o Império Grego. Então é importante você destacar isso em sala de aula, que cresce rapidamente, que surge rapidamente, a partir da ascensão de Alexandre o Grande, com uma velocidade feroz, e vence o Império Medo-Persa. Aqui você percebe então, na própria visão que Daniel dá, o significado da mudança de poder, da mudança então governamental em um período histórico. E já a explicação da visão, que é dada pelo anjo Gabriel ao próprio profeta Daniel, Gabriel então age como intérprete e explica para Daniel de forma muito clara, sendo enviado por Deus para falar da queda do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego, que anos depois surge vencendo a Pérsia de forma notável. Na própria explicação, o próprio Gabriel explica para Daniel que esse chifre notável desse bode surge então com força, com violência, com rapidez para conquistar as nações. E realmente foi isso que aconteceu a partir da história que Alexandre o Grande fez em seu tempo com apenas 33 anos de idade. E é claro que aqui eu tenho alguns princípios aplicáveis para você. Então pega o caderno e a caneta para você poder anotar e dinamizar a tua aula. O primeiro princípio aplicável que você já pode anotar aí e explicar para os teus alunos é o reconhecimento da soberania de Deus. Deus estava no controle, Daniel entendia isso e sabia muito bem que no decorrer da história Deus revelaria o seu plano. Então essa mudança governamental, sendo descrita pelo próprio anjo de Deus ao próprio Daniel, é a revelação que Deus também continua controlando toda a história desde a antiguidade. Segundo princípio, então anota aí, você percebe a importância da interpretação divina. Daniel recebe a interpretação por parte de Deus. Nós também precisamos buscar a compreensão. Se nós queremos entender a palavra de Deus, precisamos buscar a compreensão do que a Escritura nos ensina.
E é isso que nós estamos fazendo com você, tentando buscar a compreensão do capítulo 8 do profeta Daniel, entendendo que essa revelação nos demonstra então o poder da graça de Deus e nos ajuda a refletir sobre essa ação poderosa que Deus faz sobre a vida dos seus servos, sobre a vida de Daniel e também sobre a sua vida. E é claro também que neste segundo subtópico, observando a proposta do pastor Valmir Nascimento, nós vamos observar agora o carneiro, conforme essa proposta do autor, tentando entender esse significado da própria visão. Qual é o contexto histórico e simbólico que o profeta Daniel então está vendo? Para pensar sobre isso. Ele tem a visão de um carneiro, e esse carneiro com suas duas pontas que representam o Império Medo e o Império Persa, sendo citado em Daniel capítulo 8, versículo 3. Então anota aí, Daniel 8:3 e lê esse texto. Você vai perceber agora essa resistência sendo demonstrada pelo carneiro. Leia também Daniel capítulo 8, versículo 4, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical, explicando isso para os teus alunos. Para você interpretar a visão, você vai perceber de uma forma muito clara que o Império Medo-Persa simboliza de forma muito clara esses dois chifres que o carneiro tem. A sua força, a sua riqueza, a sua conquista, por volta do ano de 550 a.C. Então você vai encontrar a grande força do Império Medo-Persa. Esse chifre maior também sendo apontado e representado na própria visão, representa a Pérsia, que embora surgindo da Média, ou do Império Medo, ganha força e se estabelece como império dominante. Por isso que depois vira o Império Persa, por causa dessa força que o Império tem a partir do surgimento da Média. Nesse contexto histórico, você vai perceber algumas questões. A primeira questão é a união dos dois impérios. O Império Medo e Persa, que em uma aliança política se unem e se transformam então nesse grande carneiro com dois chifres. Um com um chifre maior, na realidade com um chifre maior e com um chifre menor. O chifre maior da visão representa então o próprio Império Persa, que ganha muita força e se estabelece também na história. Aqui você percebe que na antiguidade essa aliança política era muito comum, se dava através de casamentos ou conquistas imperiais também. E esse princípio você precisa guardar para apresentar para os teus alunos explicando essa visão. E é claro que eu tenho alguns princípios aplicáveis para você, então pega o caderno para você anotar aí. Primeiro princípio que volta à pauta: reconheça a soberania de Deus na história. Ler o capítulo 8 é entender exatamente que o Senhor é aquele que controla toda a história. Tem uma passagem bíblica, você pode estar lendo Provérbios capítulo 21, versículo 1, onde você percebe que o próprio Deus estabelece o seu propósito em toda a história, em qualquer geração. Ele estabelece o seu propósito e plano de salvação. Aqui também você tem outro princípio que você pode aplicar: a necessidade de entendermos a importância da humildade, de confiar em Deus. Como nós precisamos confiar na direção de Deus. Entender que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que nos protege, nos guarda. Salmos 46, versículo 7. A visão também nos mostra a queda dos impérios, mas nos mostra um profeta confiando na direção de Deus. Você também precisa confiar na direção de Deus. E isso vai te ajudar a crescer em Jesus. Você também tem outro princípio. O princípio de entender exatamente o papel das autoridades na história e a vontade de Deus. Deus levanta quem quer, da forma que quer, do jeito que quer, levanta impérios, mas o seu poder e a sua autoridade é maior. Leia o texto também de Romanos 13 primeiro. É Deus que estabelece reis, e Ele estabelece para um propósito. E esse propósito agora é demonstrado a partir da sua salvação em Cristo. Pega isso aqui e deixa Deus te usar. E é por isso que a gente precisa confiar na providência divina. Nós sabemos que os governos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Romanos capítulo 8, 28 diz que os propósitos de Deus são maiores e melhores em favor dos seus servos. Deus trabalha de forma extraordinária para demonstrar os seus planos. E Ele tem também uma promessa para você. E é claro, para você aplicar de forma prática, você também tem algumas questões. O primeiro, a confiança em Deus no meio das mudanças.
No meio das mudanças governamentais, políticas, nós precisamos confiar em Deus, crer na direção de Deus, crer na sabedoria de Deus e no plano providencial que Deus estabeleceu para os seus servos. Você tem confiado em Deus? E eu espero que sim. Espero que o Senhor possa também ser o centro da sua vida. Também guarde isso, a necessidade da dependência humilde de Deus. Como nós precisamos ser humildes e dependermos então de Deus. Não agindo com orgulho ou autossuficiência, mas entendendo então que o Senhor é o Senhor que guia a nossa vida, que guia a nossa história, que guia a nossa família e nos ajuda agora de forma segura a permanecermos firmes na sua presença. E claro que para fechar, você também tem outro princípio, então anota aí, a submissão às autoridades. Você percebe que nós precisamos respeitar as autoridades estabelecidas por Deus, porque ali tem um propósito, mas também precisamos permanecer firmes à sua palavra e à sua vontade e o seu querer, como servos fiéis do Senhor, semelhante ao profeta Daniel. E claro, reconheça a providência divina. Em toda a sua vida, em toda a história, em todo o teu trajeto, reconheça a providência divina. É isso que essa visão nos traz como exemplo para o nosso crescimento em Jesus. E aí, o que você acha? Nós também precisamos reconhecer a providência divina? Eu quero saber a tua opinião aqui. Você pode comentar conosco e participar com a gente. Que Deus em Cristo fale com você. Vamos então para o próximo subtópico. No terceiro subtópico do primeiro ponto, o pastor Valmir Nascimento então destaca Ciro o Grande, sendo citado nesse texto. Você vai perceber que na história da Bíblia, Ciro também é demonstrado como um grande conquistador, como um grande imperador. Não é à toa que a partir dele, nós sabemos muito bem que os judeus são libertos e têm a permissão de sair da Babilônia, do cativeiro babilônico e retornar para Jerusalém. Ciro é mencionado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías 150 anos antes da sua ascensão. Ciro também é reconhecido na própria história como autoridade histórica do Império Persa. Esse detalhe você não pode deixar de fora e precisa ser explicado por você em sala de aula. Quando você vai para o contexto histórico, então, e para entender sobre as unificações e as conquistas, Ciro o Grande, ele é um grande líder do Império Medo-Persa. E pelo fato de ser um grande líder do Império Medo-Persa, ele dá liberdade de religião, liberdade de culto, de adoração, e também permite os povos a retornarem para suas pátrias, mas prestando continência e prestando também tributos ao Império Persa. Um detalhe que você vai perceber sobre o Ciro Grande é que ele tem uma responsabilidade muito grande pela própria vontade de Deus e a direção de Deus em usá-lo como seu servo. Isaías 45 vai confirmar isso. Ciro também é conhecido pelo respeito e a sua política de tolerância. Ele respeita as religiões e as espiritualidades dos seus povos. Você percebe que Ciro, conforme as Escrituras, é o responsável pela libertação do povo judeu do cativeiro. E Deus acaba usando esse homem como um servo. Observe o texto de Isaías 44, versículo 28. Leia também Isaías 45 primeiro, onde você vê a menção de Ciro 150 anos antes dele nascer, 150 anos antes da sua ascensão. E você vê também o cumprimento das profecias de Isaías, onde o próprio profeta Isaías profetiza e a profecia se cumpre. O texto de Esdras, capítulo 1, versículo 1, precisa ser lido por você em sala de aula para falar sobre o cumprimento das profecias. Então anota esse versículo aí também. Aqui eu tenho alguns princípios bíblicos para a vida cristã que você também deve levar em consideração. O primeiro princípio é entender a soberania de Deus em cumprir as suas promessas. Deus fez a promessa sobre a chegada de Ciro 150 anos antes e essa promessa se cumpre em Esdras capítulo 1, versículo 1. Deus é fiel em cumprir as suas promessas e você tem outra base bíblica.
Salmos 46, versículo 7. Gente, leia esse texto e deixa Deus te usar na EBD da sua igreja. Lembra também que Deus usa as autoridades, mesmo que essas autoridades não sejam cristãs. Mas Deus usa as autoridades para cumprir os seus propósitos. Isso é soberania de Deus. Isso é direção de Deus. Ele é o Rei da Glória. Provérbios capítulo 21, versículo 1 também dá um fundamento extraordinário. E aí eu pergunto para você, você também acredita que Deus usa as autoridades para cumprir os seus propósitos de salvação? Eu quero saber a tua opinião, comenta nesse vídeo aqui também e que Deus abençoe você. Quando você analisa a postura de Ciro, você vai perceber o respeito e tolerância nas relações humanas. Isso é demonstrado no próprio texto. Isso aqui também se encaixa como princípio bíblico. Você pode estar lendo 1 João, capítulo 4, versículo 11, onde traz um princípio para a nossa vida cristã. Esse princípio de humildade, em respeitar as diferenças. E essas diferenças, então, podem ser colocadas, linkadas como pontos de relacionamento e crescimento para a vida espiritual das pessoas. Nós também precisamos entender outro princípio. Anota aí. A humildade e o reconhecimento da soberania de Deus. Provérbios 18, 12. Faça essa leitura. Você vai perceber que, embora Ciro sendo um líder poderoso, a história nos lembra sobre a importância da sua humildade, do respeito com as outras pessoas. É claro que isso você vai perceber também como uma visão do Império Medo-Persa, que traz essa perspectiva agora de libertar os povos para adorarem os seus deuses. E nisso aqui você encontra a ação da libertação do povo judeu do cativeiro babilônico. Então, na aplicação prática, o que você pode fazer? Anote isso aqui. Você precisa destacar a confiança na soberania de Deus, onde Deus ele age usando quem quer, da forma que quer e do jeito que quer. Eu creio assim, acredito que você também. Destaque o respeito às autoridades diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo, entendendo que Deus tem um propósito a se revelar de forma muito clara através dessas autoridades, como se revelou através de Ciro. Destaque também o princípio, a prática do amor e do respeito. Você também precisa buscar esse amor e respeito a partir dessa compreensão da visão, junto com os teus alunos. E em último lugar, lembra também da manutenção da humildade. Recorde-se de Cristo. Busca a direção de Cristo. Essa visão traz uma perspectiva tanto histórica, escatológica, mas também de princípios para a vida cristã. E é claro que eu espero muito ajudar você. E se você se interessa pelo nosso material, está disponível para quem é assinante do Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula, os slides. Na nossa assinatura está no link na descrição. Que Deus abençoe você. O segundo ponto, então, trabalha sobre o bode e o pequeno chifre. No segundo ponto, também é muito importante você apresentar uma base bíblica que se localiza agora em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 ao 10, que fala sobre os atos da besta, os atos então do anticristo. E o primeiro subtópico se refere ao bode, que é citado na visão de Daniel, que também se interpreta com a chegada do anticristo. O pastor Valmir Nascimento faz então a releitura em descrever que essa visão do bode traz um aspecto escatológico. Você não pode deixar isso de fora. Então, a partir do capítulo 8, você tem uma leitura escatológica também, na realidade do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Aqui você vai perceber a soberania de Deus, capítulo 8, versículos 3 e 4, e também versículo 20. E nessa citação da própria visão, você entende então que Daniel está trazendo uma representação da queda do Império Medo-Persa, a ascensão do Império Grego através desse bode que é mencionado, e esse chifre do bode representa então a própria chegada de Alexandre o Grande, tá? O Grande. Nesse sentido bíblico também, você vai perceber que essa representação da visão também apontam para um sentido escatológico para a chegada do anticristo. Tem diversas passagens que você pode estar lendo. Você pode ler Isaías 44, 28, 45 primeiro, que fala sobre a ação de Ciro em libertar os judeus. Mas depois de Ciro, você vai perceber também a chegada de outro império, encaixando com essa visão do capítulo 8, que é o Império Grego, que surge então para destronar o Império Persa. Aqui na visão também,
você vai perceber o princípio para a vida cristã em reconhecer a soberania de Deus, inclusive em todas as coisas, em todos os aspectos da história, reconhecer as autoridades estabelecidas, mas também entender que Deus é aquele que continua no controle, mesmo no controle das autoridades globais. Romanos 13 primeiro vai confirmar isso que eu estou explicando para você. E as lições do bode e do carneiro, sendo citados em Daniel capítulo 8, versículos 5 ao 7, depois versículo 21, nos demonstra então essa identificação do Império Grego que surge como símbolo desse animal, agindo então de forma rápida e violenta, através das lideranças humanas. Essas lideranças humanas que agem então para conquistar as nações. E é isso que acontece no contexto histórico que estamos abordando com vocês. A visão vai nos advertir a respeito do perigo do orgulho e da exaltação, a autoexaltação. Você percebe agora que esse bode, então, ele cai. O carneiro também cai, representando aí a sua própria autoexaltação. Como cristão, nós precisamos caminhar no caminho da humildade. Lembrando então que a soberba vai proceder à queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18, vale a pena ser lidos. Vale a pena você observar também em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 8, que nos alerta sobre a necessidade de glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, seguindo o exemplo de Jesus. Olhar para esse contexto histórico e a ascensão desses impérios e a queda desses impérios é reconhecer que o Senhor continua agindo em toda a história. E é por isso que quando você lê Daniel capítulo 8, versículos 8 e 22, você percebe que é Deus que levanta reinos e é Deus quem derruba reinos. É Deus que estabelece reis e é Deus também que derruba os reis. E olhar para essa leitura bíblica é entender a partir de Daniel 2:21 que o Senhor é aquele que tem todo o controle na palma da sua mão. Lá atrás, ele está demonstrando para Daniel a sua soberania. Hoje também, ele continua agindo em sua soberania no nosso tempo. E sabe que princípio você tem aqui para a vida cristã? Para você aplicar em você? É entender que na nossa perspectiva bíblica, nós entendemos que os poderes do mundo, esses poderes humanos, são temporários. Mas a nossa esperança deve estar em Deus. E aqui o que você vai focar? Citar para o teu aluno que a nossa esperança deve continuar em Deus. Olhe para o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Leia esse versículo. Observe também Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala sobre o reino de Deus, que é o nosso objetivo. Esse reino é para sempre. Observe a palavra e você vai perceber que essa visão do carneiro e do bode, sendo citado no próprio texto de Daniel, traz uma revelação muito forte sobre o governo eterno de Jesus. Esses princípios podem te ajudar a crescer em Cristo. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, pega esse vídeo, posta na tua rede social ou então envia para essa pessoa crescer em Cristo junto com a gente. Os 4 chifres. Neste segundo subtópico, o pastor Valmir Nascimento então traz uma explicação sobre essa parte da visão sendo citado no capítulo 8. Quando você olha para o capítulo 8, você descobre não somente a ascensão do Império Grego, a chegada de Alexandre o Grande, mas você vai perceber aqui profundas lições espirituais. E é nesse foco que você vai trabalhar. Alexandre o Grande, ele tem uma ascensão mundial aos 33 anos de idade. E entre ele, você vai perceber que a própria história faz questão de dizer que ele também tem 4 grandes generais. Mas nesse contexto bíblico, você percebe a ação de Deus nesse contexto do período interbíblico para revelar então a sua presença de uma forma gloriosa, preparando a chegada do Messias, que é Jesus. Você vê a visão descrevendo a rapidez do bode, mas ao mesmo tempo você vê também a visão falando sobre a brevidade do poder humano. Daniel capítulo 8, versículos 8 e 22 vai confirmar isso. Você pode ler também Daniel capítulo 11, versículo 8, onde você percebe a fragmentação então deste império. O Império Grego, que ganha força e se fragmenta em 4 grandes partes. 4 grandes impérios após a própria morte
de Alexandre o Grande. Que princípio bíblico você tem aqui? Anota aí. O primeiro princípio bíblico que você pode observar é o princípio de entender que o mundo e a terra que nós habitamos, o poder humano, ele é temporário, ele é breve, esse poder passa. Você pode ler Jó capítulo 14, versículo 15. Você também pode ler Salmos 90, versículo 12, onde você vai aprender que nós precisamos depender de Deus no meio da nossa história. Daniel capítulo 8, versículo 22 também cita a divisão do Império Grego. Se divide em 4 grandes partes. Essa divisão é dada da seguinte maneira após a morte de Alexandre. Ela é dividida entre Cassandro, Lisimarco, Ptolomeu e Seleuco. E você vai perceber que dentro dessa questão, essa divisão já foi citada pelo próprio profeta Daniel e se cumpre no decorrer da história no período interbíblico. E esse período interbíblico confirma então essa divisão do Império Grego, que ganha força, cresce rápido, mas se divide e se finaliza. A divisão do Império de Alexandre nos ensina outro princípio para a vida cristã. Nos ensina que nós precisamos confiar não nesse poderio humano, mas confiar na direção de Deus, porque o poderio humano é temporário. Como cristãos, nós precisamos entender sobre a unidade do corpo. No mundo se divide, na igreja se une em unidade em Cristo. Nós em Cristo somos um. Um reino dividido leva à ruína. Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas a unidade leva então essa força, essa unificação que é vista e proposta agora por Jesus na aplicação do reino de Deus. Aqui também você vai perceber Isaías 44, 28 e Isaías 45, 1. A soberania de Deus sendo demonstrada na história, demonstrando então o cumprimento das suas profecias. Daniel tem essa visão e isso se confirma sobre ele. Sabe que princípio você pode retirar aqui? Que nós devemos reconhecer que Deus continua com controle em suas mãos. Salmo 99, versículo 1 vai te ajudar a entender essa proposta que estamos abordando com você. O terceiro subtópico menciona então o pequeno chifre, que surge dentre essa divisão do Império Grego. O próprio pastor Valmir Nascimento fala que esse pequeno chifre, que é predominante, representa também a chegada do próprio anticristo em eventos futuros. Mas em eventos históricos, ele vai representar exatamente Eutíoco Epifânio IV, que age de forma terrível no contexto do próprio período interbíblico contra o povo judeu, entrando no templo de Salomão e profanando o templo de Salomão. Isso é mencionado no texto de Macabeus. É importante você observar que esse conteúdo é um conteúdo histórico. E no conteúdo histórico nós podemos citar essas fontes e dar uma observada nisso também. E que princípios nós podemos retirar aqui? O Antíoco Epifânio é uma espécie de demonstração da chegada do anticristo, tá? Já naquela visão, no contexto histórico do período do Antigo para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós sabemos muito bem que ele será terrível e também praticará abominações no templo de Deus. Quando você vai para a palavra, você vai perceber que a ação de Antíoco Epifânio, lá atrás, no período interbíblico, traz consequências desastrosas. Simbolizam também a ação do anticristo no período escatológico. No período escatológico, observando o texto de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, através do anticristo, profanará o novo templo que será erguido nessa nova edição no período da tribulação. E esse sentido também se encaixa com esse período escatológico. E olhando para a palavra, em Daniel capítulo 8, versículo 11, você vai perceber exatamente que nesse processo histórico, isso vai se encaixar com a chegada do anticristo e historicamente lá atrás, você percebe que o Antíoco Epifânio tenta fazer isso, faz isso no templo de Salomão e gera então a revolta dos Macabeus por Judas Macabeus, que então se levanta contra essa ação profana no templo de Deus. E aqui nós aprendemos também outro princípio,
que a nossa vida também é templo de Deus. Nós não podemos profanar o templo de Deus. A nossa igreja também é templo de Deus. Nós não podemos profanar a nossa igreja, onde cultuamos, onde nós adoramos. Deve ser lugar santo, lugar de adoração, lugar de perspectiva de louvor a Deus. Leia uma passagem, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, onde Paulo fala que nós somos templo e morada do Senhor e precisamos tomar cuidado com isso. E por isso a revolta dos Macabeus, sendo citado lá no período interbíblico, no livro de Macabeus, também é vista nessa visão do próprio profeta Daniel, em Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14. Aí o teu aluno pode perguntar por que o livro de Macabeus é um livro apócrifo e ele não foi reconhecido no cânon. Isso se dá exatamente pela escolha dos pais da igreja em levar em consideração diversos fatos sobre o texto de Macabeus. Por isso o texto ele não entrou no cânon como nós utilizamos. Ele entrou no cânon agora do concílio da Contra-Reforma Protestante como uma retaliação às traduções do texto do próprio Martinho Lutero, as traduções para a língua alemã, língua do povo. Então o Papa da época decide agora refutar a tradução de Martinho Lutero e por causa disso se integra agora os textos apócrifos, como exemplo, Macabeus, 1ª, 2ª, os textos de Esdras, Neemias, que são a mais. Você vai ver outros textos, por exemplo, sendo citado como o livro de Judite, em todo esse arcabouço aqui. É claro que hoje nós não temos o livro de Macabeus como um livro santo, como um livro consagrado para Deus, mas utilizamos esse material como um cunho histórico para a nossa reflexão. Por isso eu espero estar ajudando você. Claro, se essa lição está te edificando, deixa o teu likezinho aqui e se inscreve no canal, tá bom? O terceiro ponto, então, vai tratar sobre o tempo do fim. No terceiro ponto, então, da lição, é relevante você apresentar uma passagem bíblica de 1 João capítulo 2, versículo 18, onde você vai perceber os anticristos no mundo, ou seja, esse espírito do anticristo já na nossa era, se encaixando com o texto de Daniel. O primeiro subtópico, então, vai aparecer o seguinte argumento: o protótipo do anticristo. Ou seja, essa ação de Antíoco Epifânio era um protótipo do anticristo que vai se revelar em um período escatológico. O pastor Valmir Nascimento, nesse tópico, destaca agora a ação cruel de Antíoco Epifânio no período interbíblico contra o povo judeu. A sua profanação naquele período. A sua ação de querer transformar o Templo de Salomão a um templo de deuses gregos e nesse templo profanar especialmente a liberdade religiosa que os judeus tinham. Nesse período, Judas Macabeu se levanta, então é causado a revolta dos Macabeus. Esse período também traz um impacto já nos dias de Jesus. Olhando para esse contexto histórico, você percebe que Antíoco Epifânio é um protótipo do anticristo lá no Antigo Testamento. Esse anticristo que surgirá no tempo escatológico será então alguém terrível que também tomará essa mesma ação. A partir da leitura de Daniel capítulo 8, 23 e 24, Antíoco Epifânio é um tipo do anticristo que persegue o povo judeu lá no período interbíblico, que surge exatamente do Império Grego, a partir da divisão com os generais, e ele surge então com força para perseguir o povo de Deus. No período escatológico, o anticristo ele vem exatamente para perseguir os judeus também. Ele vem com a falsa paz, enganando o povo judeu, restabelecendo a construção do templo, mas querendo nesse templo adoração para si, uma adoração pagã. Na história você vai perceber isso acontecendo em um princípio escatológico também, e a profecia do capítulo 8 aponta para isso. E sabe que princípio você tem para a vida cristã? É que nós devemos estar alertas às ações espirituais. É que nós precisamos entender que em tempos difíceis, Deus também continua com o seu povo, nos livrando da iniquidade, nos livrando então da ação do maligno, nos livrando então de toda e qualquer perseguição. Leia o texto de Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13 junto com os teus alunos e deixa Deus te usar. A partir da leitura e orientação da lição, nós sabemos que o anticristo estabelecerá um governo mundial. Apocalipse 13 primeiro e também capítulo 17, versículo 13. O anticristo é aquela besta que emerge do mar, sendo citado na visão de João. Esse anticristo agora, ele age em um tempo escatológico, unificando os reinos para poder perseguir o povo de Deus, especialmente o povo judeu.
Nesse detalhe, nós vamos entender que a Igreja de Cristo não passará pelo período da tribulação. Ela já foi arrebatada. Mas no período da tribulação, o anticristo se revelará e tentará ter uma amizade com Israel em uma falsa paz para exigir adoração para si. E sabe que princípio você tem aqui? É que a ascensão escatológica do anticristo, sendo profetizada por Daniel, nos traz um alerta sobre um lembrete da nossa batalha espiritual. Nos traz um alerta para nos mantermos firmes em fidelidade com Cristo. Nos traz um alerta de aguardarmos o Senhor em todo o tempo e mudar esse mundo, essa cosmovisão, resgatando vidas para Cristo a partir da leitura de Romanos 12:2. Mas a visão de Daniel também nos aponta para a derrota do anticristo. Daniel 8:25 e Apocalipse 19, versículos 1 ao 16. Ele será derrotado. E a nossa vitória é estabelecida no Senhor como princípio para a vida cristã. Então anote isso aí. Você percebe que o anticristo será destruído, o profano cairá. E em Cristo, então, nós estaremos firmes com o Senhor para todo sempre. Isso faz parte da promessa de Deus. No segundo subtópico, você também percebe uma visão atormentadora. O pastor Valmir Nascimento cita que o capítulo 8, então, traz essa visão profética de Daniel e ainda dá a data, cerca do ano de 500 a 549 a.C., nesse período da transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Qual o significado de toda essa visão? É entender a ascensão do Império Grego e a queda do Império Persa. E nesse contexto histórico você também tem uma visão escatológica da revelação da chegada do anticristo. E olha que princípio cristão. Você percebe que os impérios humanos emergem e caem, e que Deus continua sendo soberano, Senhor dos senhores, e nós precisamos confiar então na sua soberania. Daniel 4,17 vale a pena ser lido por você. Nesta revelação, você vê também esse bode peludo com seu chifre notável em Daniel capítulo 8, versículos 5 e 8 e versículos 21 e 22. Mas nessa visão, você percebe a ascensão do Império Grego, mas também percebe a ascensão do anticristo, que vence as nações, ou seja, que é conquistador das nações, de forma notável. Princípio para a vida cristã. Você percebe que a vida é breve, ela é passageira, mas em todo esse princípio nós precisamos estar firmes com o Senhor. Esse é o nosso papel como servos e servas de Deus, aguardando o retorno de Cristo. Você percebe também o impacto da visão. Daniel ele recebe essa visão lá no capítulo 8, versículo 37. E qual é o impacto que Daniel tem? Você percebe que o impacto foi tão terrível que Daniel chegou a adoecer. Daniel se sentiu doente depois dessa visão. O impacto dessa visão causou então um grande sofrimento. Daniel ficou angustiado pelo tamanho dessa visão, pela profundeza dessa revelação e a grande força daquilo que Deus estava demonstrando aos seus servos. E sabe o que a gente aprende aqui? Que o conhecimento das profecias não devem ser levados de qualquer maneira, mas devem ser levados com muita consideração, com cautela, com respeito, entendendo então que Deus estava agindo, revelando ao seu servo o seu poder. Você também entende assim? Eu espero que sim. Que Deus em Cristo use você. Vamos então finalizar a lição no terceiro e último subtópico. Em nosso terceiro e último subtópico, nós vamos perceber a humildade e confiança diante do futuro, conforme o pastor Valmir Nascimento nos sugere. A visão então traz essa perspectiva que o Daniel então passa a ter sobre essa confiança no futuro que é dado pelo próprio Deus. Aqui você vai perceber a humildade de Daniel. Daniel 8:27. Lê esse texto. Daniel, ele ficou extremamente fraco depois de receber essa visão. Você percebe a humildade desse servo de Deus. Olha que princípio. A humildade fundamenta também a nossa fé cristã, sendo humildes ao receber essa grande profecia que Deus então revela ao seu servo Daniel. Nós também precisamos ser humildes ao entender essas mensagens da Escritura. A visão também vai revelar algo interessante. Em contrapartida, a própria arrogância. Você percebe que o anticristo cairá, será derrotado. E na visão você vai perceber esse alerta que precisamos ter sobre a arrogância. Princípio para a vida cristã.
nós precisamos entender a mensagem de Deus e colocá-la em prática em nosso coração também. E existem situações na própria visão ou interpretação bíblica que nós não temos a interpretação completa. Daniel 29. E existem situações na interpretação bíblica que nós não temos a resposta completa. Deuteronômio 29, 29. Daí a necessidade de reconhecer a nossa pequenez e entender exatamente essa grande revelação e um cunho escatológico que estamos tentando interpretar com vocês, e eu espero que essa aula possa ter te edificado em Cristo Jesus. E é claro, se eu ajudei você, deixa teu comentário aqui nesta lição. Hoje nós estudamos junto com vocês o capítulo 8 do livro do profeta Daniel, que é um dos capítulos mais difíceis de serem entendidos no livro do profeta. Ainda vamos compreender as 70 semanas do profeta Daniel também, que é um texto que não é tão fácil de interpretação, e conto com vocês nas próximas lições. E eu espero muito que Deus abençoe você. Então nos siga nas redes sociais para crescermos juntos aprendendo sobre Cristo. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a direção do Senhor sobre a vida dos teus servos que vão ministrar essa aula, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha fortalecê-los e fortalecê-las em Ti. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto do pastor Valmir Nascimento, Na Cova dos Leões. Vale a pena você procurar esse material para você crescer. É da editora CPAD, vai te ajudar muito nesse trimestre. Indico para vocês Daniel, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, editora CPAD, para o teu crescimento em Cristo, compreendendo aí toda essa revelação que Daniel está tendo. Te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 12, onde nós vamos abordar sobre o estudo, a oração e as 70 semanas de Daniel, que nós vamos trabalhar juntos na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.